Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica na Prática, aula 34, módulo 3, o assunto Introdução às ferramentas. Vamos lá? Para poder trabalhar com eletricidade, não podemos contar simplesmente com as nossas mãos. Precisamos de um certo número de ferramentas que, felizmente, não são das mais caras. Na verdade, existem algumas ferramentas sofisticadas que podem facilitar muito certo trabalho, mas a relação custo-benefício torna-os muito mais interessante para os instaladores eletricistas profissionais do que para os amadores. Por outro lado, existem as ferramentas obrigatórias, que são aquelas ferramentas necessárias para realizar o mínimo trabalho de reparo ou instalação ou implantação numa instalação elétrica. A seguir, vamos dar uma relação dessas ferramentas obrigatórias que recomendamos que os nossos alunos tenham à disposição, além de algumas que não são obrigatórias, mas que podem ajudar bastante. Chave de fenda. Certamente, esta é a ferramenta mais comum que a maioria das pessoas possui em casa. Para trabalhar com instalação elétrica, é conveniente ter pelo menos duas chaves de fendas disponíveis. Uma pequena, para fixar os pequenos parafusos que prendem o fio em terminais de interruptores e tomada, ou ainda de soquetes de lâmpadas. E uma grande, usada para os parafusos maiores e que exige mais esforço, como por exemplo, os que fixa os interruptores na caixa embutida ou isoladores em parte de madeira. Chave Phillips. Algum dispositivo elétrico, como disjuntores e aparelhos eletrodomésticos, possui parte presa com parafusos Phillips. Para trabalhar com este parafuso, deve ser usado uma chave apropriada. O aluno deve ter pelo menos uma delas disponíveis. Alicate de ponta fina ou bico de pato. Um alicate desse tipo será útil para dobrar e puxar pontas de fio, ou mesmo segurar parte de componente em determinadas posições. Trata-se de uma ferramenta importante no trabalho de eletricista e que não devem ser dispensados. Alicate de corte lateral. Esta é uma ferramenta muito importante, pois com ela cortam os fios com habilidade. Podemos até usá-la para descascá-lo. Um alicate pequeno, com cabo isolado, é indispensável nos trabalhos de eletricidade. Realmente, este alicate pode ser usado em muitas outras tarefas importantes relacionadas com a instalação elétrica. Alicate de eletricista. Este alicate é muito interessante, possuindo algumas funções que ajudam especificamente o instalador. Ele possui orifício para encaixar fio e descascá-lo em dimensões que correspondem a diversos diâmetros. Com ele também podem ser cortado fio e feito alguma outra operações importantes. Descascador de fio. Se bem que o alicate de corte, uma lâmina ou ainda o alicate de eletricista possam ser usados para esta finalidade, existe uma ferramenta muito simples que consiste em duas lâminas que prendem firmemente a capa do fio e, quando puxado, a capa é removida a partir do ponto em que a ferramenta a prende. Lâmina ou canivete. Qualquer ferramenta de corte pode ser enquadrada nessa categoria, servindo para diversas finalidades, como, por exemplo, raspar pontos de conexão oxidada, remover resíduo, cortar parte não metálica de componente de uma instalação e etc. Lima. Uma lima plana pode ser de grande utilidade em muitos trabalhos. A remoção de oxidação de parte de uma peça de metal ou ainda o acerto de uma superfície para encaixar
podem ser feitas com a ajuda desta ferramenta. O tamanho da lima não importa, mas será bom para o eletricista dispor de uma pequena e uma grande. Martelo. Algumas batidas podem ser necessária a fixação ou retirada de certa peça, e para isso deve ser usado o martelo. O eletricista deve contar com esta ferramenta em sua maleta. Furadeira. As furadeiras elétricas são comuns e relativamente baratas, e muitas pessoas as têm para uso geral em sua casa. Nos trabalhos de eletricidade, esta ferramenta é importante. Um jogo de broca para metal e para cimento irá ajudar em todos os trabalhos de eletricidade. É claro que existe a opção barata da furadeira manual, que pode substituir a elétrica na maioria das operações. Serra e arco. Uma serra de arco é importante para o trabalho de corte de condutores de fio de metal, preparação de certas partes metálicas e muitos outros casos em que seja necessário fazer o corte de parte de metal. Arame ou fita de passagem, que é o passa-fios. Esta é uma ferramenta indispensável ao instalador. Trata-se de uma fita ou arame de aço que entra facilmente nos condutores elétricos e é usado para puxar os fios através deles quando se faz uma instalação. Teste de tensão. Este é um pequeno instrumento de grande utilidade para a verificação de existência de tensão num ponto de uma instalação. Ele consta de uma pequena lâmpada neon e duas pontas de prova que devem ser encaixadas no ponto em que se deseja fazer o teste. Uma variação deste tipo de teste é a chave de fenda com lâmpada neon interna. Lâmpada de prova. Trata-se de uma lâmpada de 220 volts num soquete com duas pontas de prova. Com ela, podemos verificar se existe tensão num ponto qualquer de uma instalação e, mais que isso, pelo brilho, podemos saber se a tensão do ponto analisada é de 110 volts ou 220 volts. Em 220 volts, ela acende com brilho normal. Em 110 volts, ela acende com brilho reduzido. Teste de continuidade. Trata-se de uma ferramenta que tem uma ponta de prova e uma garra jacaré. Permite verificar a continuidade de um circuito, principalmente o funcionamento de um interruptor. Multímetro. Este pode ser considerado um instrumento de luxo, se bem que o seu preço seja relativamente baixo e, pela sua utilidade, compense plenamente tê-lo em casa. Na verdade, ele serve para testar praticamente qualquer aparelho que funcione com eletricidade, e não somente a instalação. Dedicaremos esta aula inteiramente ao uso desse instrumento nas instalações elétricas. Lanterna ou farolete. Um farolete de pilha tem uma utilidade muito maior do que podemos imaginar. É só perder um parafuso ou uma pecinha pequena num canto escuro da instalação, ou ter de ler a marcação de um valor de componente num local sem iluminação, para que o instalador entenda como esta ferramenta faz falta. Fita isolante. Um rolo de fita isolante não pode faltar na maleta de trabalho do eletricista. Não importa a cor ou tipo, pois a finalidade é a mesma e o eletricista não pode dispensá-lo. Busca-polo. Trata-se de uma lâmpada neon em série com um resistor de valor elevado, instalado dentro de um tubinho com uma forma de caneta ou ponta de prova. Encostando no polo vivo, a lâmpada neon acende
Encostando no terra ou neutro, a lâmpada permanece apagada. Jogos de microchaves. Muitos magazines, loja de ferramentas, supermercado, lojas de materiais de construção costuma oferecer kits completos de ferramentas, que contém a maioria dos que citamos, até algumas outras a um preço bastante acessíveis. Observe com atenção a figura ao lado. Nela mostramos um exemplo de um kit de ferramenta de baixo custo que podem ser de enorme utilidade, não só para os alunos que desejam trabalhar nas próprias instalações elétricas, como para fazer algum tipo de trabalho em sua casa. Este jogo contém chave de fenda comum, chave Phillips, e alguns outros tipos de chave de diversos tamanhos, que são muito utilizadas na remoção de parafuso muito pequeno de peças que devam ser desmontado e montadas. Além das ferramentas, o eletricista deve ter um estoque de peça comum que são usadas nos trabalhos mais simples, como a colocação de tomada, trocas de interruptores e etc. Parafusos, porcas, pedaços de fio, terminais de parafusos, soquetes e fusíveis deve estar sempre presente no estoque de peça, para que em caso de necessidade, que ocorre com bastante frequência, o eletricista não tenha de sair para comprá-lo. Se o aluno gosta mesmo de fazer este tipo de trabalho, ou se pretende se profissionalizar, é interessante ter um local organizado para guardar peça ou ainda uma maleta especial com divisão apropriada. Preste atenção. Se o aluno ele gosta mesmo de fazer esse tipo de trabalho, ou se pretende se profissionalizar, é interessante ter um local organizado para guardar peças ou ainda uma maleta especial com diversas apropriadas. Muito bem, pessoal. Gente, com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima!